Eu me chamo Ricardo Almeida, tenho 42 anos e sempre fui o tipo de pessoa que resolve problemas com a cabeça, não com o coração. Trabalho há 20 anos como contador e consultor financeiro em São Paulo, então aprendi cedo que documentação é tudo, que números não mentem e que paciência estratégica vale mais que qualquer explosão emocional. Foi essa mentalidade que me salvou quando descobri, dentro de um quarto de hospital em Ribeirão Preto, olhando para o celular com as mãos ainda tremendo do estresse das últimas 48 horas sem dormir, que meus dois irmãos haviam vendido a fazenda dos nossos pais. A fazenda que estava registrada no meu nome, a fazenda que eles não tinham nenhum direito legal de tocar. Eu estava ali, no corredor frio daquele hospital, segurando a mão da minha mãe nas últimas horas dela, enquanto Marcelo e Júlio assinavam papéis falsos a 300 quilômetros de distância em um cartório de Franca, fingindo ser eu. A mensagem no celular era do meu advogado. Ricardo, preciso falar com você urgentemente. Tem movimentação estranha na matrícula da fazenda. Eu li aquilo 3 vezes antes de processar. Não gritei. Não chorei, apenas respirei fundo, guardei o telefone, voltei para o quarto onde minha mãe descansava inconsciente e comecei a fazer ligações silenciosas do corredor. Porque eu já sabia, no fundo, que algo assim poderia acontecer. Os sinais começaram 6 meses antes, quando meu pai teve o primeiro AVC. Marcelo, meu irmão mais velho, 47 anos, sempre foi o tipo de pessoa que acredita que o mundo lhe deve algo. Ele abriu 3 empresas que faliram, sempre culpando o mercado, os sócios, a economia, nunca as próprias escolhas desastrosas. Júlio, o do meio, com 44 anos, sempre foi a sombra de Marcelo, concordando com tudo, sem espinha dorsal própria. Quando o papai ficou doente, eu assumi integralmente os cuidados. Paguei os melhores médicos de São Paulo, organizei toda a estrutura de home care, me afastei parcialmente do escritório. Marcelo e Júlio apareciam uma vez por mês, ficavam 10 minutos, tiravam foto para postar nas redes sociais como filhos dedicados e iam embora. Mas eu notei algo. Eles começaram a fazer perguntas sobre a fazenda. Quantos hectares? Qual o valor de mercado? Quem administrava? Papai havia colocado a propriedade no meu nome 12 anos antes, um planejamento sucessório que fizemos juntos, documentado, escriturado, registrado. Ele confiava em mim, porque eu era o único que entendia de finanças, o único que não desperdiçava dinheiro, o único que cuidava da família de verdade. Meus irmãos nunca souberam disso oficialmente. Papai tentou contar algumas vezes, mas sempre adiava, com medo da reação deles. Então, quando as perguntas começaram a ficar insistentes, eu fiz o que qualquer contador experiente faria. Documentei tudo. Abri uma pasta digital criptografada. Gravei conversas onde Marcelo dizia coisas como: quando o velho morrer, a gente vende aquilo e divide o dinheiro. Conversas onde Júlio concordava animado. Fotografei todas as visitas ao hospital, ou melhor, a falta delas. Criei um registro completo de todas as despesas médicas que eu pagava sozinho, todos os procedimentos que eu autorizava, todas as decisões que eu tomava, enquanto eles viviam suas vidas como se nossos pais não estivessem morrendo. Quando papai faleceu em março, mamãe entrou em depressão profunda. A saúde dela, já fragilizada por diabetes e pressão alta, desmoronou. Em 2 meses, ela estava na UTI. Eu me mudei temporariamente para Ribeirão Preto, para hospital praticamente. Dormia em cadeiras, tomava banho nos vestiários para funcionários que os enfermeiros gentilmente me deixavam usar, comia marmita fria. Marcelo e Júlio ligavam para saber notícias, mas nunca apareciam. Diziam que era longe, que tinham trabalho, compromissos. Eu entendi a mensagem. Eles estavam esperando ela morrer para receber a herança. O que eles não sabiam é que eu já havia conversado com mamãe, lúcida, 2 semanas antes dela piorar definitivamente. Ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos com aquela clareza que só uma mãe tem e disse: Ricardo, eu sei que a fazenda está no seu nome. Seu pai fez certo. Você é o único que cuida da gente de verdade. Não deixe seus irmãos destruírem o que construímos. Eu gravei essa conversa, com a autorização dela, na presença de 2 testemunhas, minha esposa Fernanda e a médica responsável, doutora Patrícia Gomes, que se tornou uma aliada importante mais tarde. Mamãe assinou um documento reafirmando a doação anterior e expressando sua vontade de que a fazenda permanecesse comigo. Tudo autenticado, testemunhado, blindado. Porque eu sabia que meus irmãos não aceitariam isso pacificamente.
A mensagem do advogado chegou numa terça-feira, 14 de maio, às 15h37. Eu estava segurando a mão de mamãe, que respirava com dificuldade mesmo com o oxigênio, quando o celular vibrou. Dr. Henrique Santos, meu advogado há 15 anos, homem sério e metódico, não mandava mensagens de urgência sem motivo grave. Liguei para ele do corredor. Ricardo, alguém apresentou uma procuração no cartório de Franca tentando transferir a fazenda. A procuração tem sua assinatura, mas o movimento foi barrado porque tem uma anotação de ônus na matrícula solicitando notificação prévia de qualquer alteração. Isso foi você? Não, não fui eu. Senti o sangue gelar, mas minha voz saiu calma. Henrique, aciona tudo. Quero cópia dessa procuração, quero análise grafotécnica imediata, quero saber quem apresentou esse documento e quero uma medida cautelar bloqueando qualquer movimentação. Agora. Ele entendeu o tom. Em 2 horas, eu tinha as cópias no e-mail. A procuração era grotescamente falsa. Minha assinatura forjada de forma amadora, o reconhecimento de firma claramente fraudulento e as testemunhas provavelmente pagas. E o nome de quem apresentou o documento: Marcelo Almeida. Meu irmão. Meu próprio irmão tentando roubar a propriedade enquanto eu velava nossa mãe agonizante a 300 quilômetros de distância. Liguei para ele. Atendeu no 3º toque, voz casual, tranquila. E aí, mano, como está a mãe? Eu respirei fundo. Marcelo, você esteve no cartório de Franca hoje? Silêncio. 5 segundos que pareceram eternos. Ah, eu ia te contar. A gente pensou em adiantar a venda da fazenda, sabe? Para ajudar com os custos do hospital. A gente. Júlio estava junto. A fazenda está no meu nome, Marcelo. Você sabe disso. Outro silêncio. Olha, isso aí é só no papel. A fazenda é de todos nós, herança do pai. Eu desliguei. Não tinha tempo para discussões inúteis. Liguei para Henrique de novo. Quero representação criminal por estelionato, falsificação de documento e uso de documento falso. Quero isso protocolado ainda hoje. Ele tentou me acalmar, disse que podíamos resolver em família, mediar. Eu fui claro. Henrique, eles tentaram me roubar enquanto estou cuidando da nossa mãe moribunda. Não existe mediação aqui. Existe crime. Processa. Voltei para o quarto do hospital. Mamãe abriu os olhos, me viu e perguntou com dificuldade: Está tudo bem, meu filho? Eu segurei a mão dela, apertei de leve e menti. Está tudo bem, mãe, só resolvendo umas coisas do escritório. Ela fechou os olhos de novo. Morreu 3 dias depois, numa sexta-feira chuvosa, às 6 da manhã. Marcelo e Júlio chegaram ao hospital às 10 horas, quando tudo já havia acabado, com roupas de velório já prontas, cara de pesar ensaiado. Choraram, abraçaram, fizeram discursos bonitos sobre família. Eu não disse nada. Apenas organizei tudo, como sempre fiz. O velório, o enterro, a documentação do óbito, o inventário. E enquanto eles representavam sua peça teatral de luto, eu continuava documentando. Fotografei cada momento em que eles se ausentaram durante a cerimônia para atender ligações urgentes. Gravei conversas onde discutiam quanto tempo até liberar a herança. Anotei cada comentário insensível, cada demonstração de que estavam ali apenas por interesse financeiro. E quando Marcelo se aproximou de mim no cemitério, depois que todos haviam ido embora, e disse: "Agora a gente precisa conversar sobre a fazenda", eu apenas respondi: "Meu advogado vai entrar em contato". A cara de surpresa dele foi quase cômica. "Advogado? Pra quê? Somos irmãos, a gente resolve isso entre nós". Eu olhei nos olhos dele e pela primeira vez ele viu algo que o assustou. "Não somos mais irmãos, Marcelo. Irmãos não fazem o que vocês fizeram". A bomba explodiu na segunda-feira seguinte. Henrique protocolou a representação criminal com toda a documentação, a procuração falsa, a análise grafotécnica comprovando falsificação, os comprovantes de que eu estava em Ribeirão Preto no dia em que supostamente assinei aquele documento, as gravações das conversas onde eles discutiam a venda antes mesmo dos nossos pais morrerem, tudo. E junto com isso, entrou com medida cautelar não só bloqueando a fazenda, mas também solicitando o sequestro de bens de Marcelo e Júlio como garantia de eventual reparação de danos. O juiz, Dr. Fernando Machado, conhecido por ser rigoroso com fraudes documentais, acatou tudo em 48 horas. Marcelo me ligou desesperado na quarta-feira. "Ricardo, o que você fez? Minha conta está bloqueada. Meu carro foi apreendido. Você está louco?"
Eu estava no escritório revisando planilhas de um cliente quando atendi. Minha voz saiu calma, profissional. Eu não fiz nada, Marcelo. Você cometeu um crime. Falsificação de documento particular, uso de documento falso, tentativa de estelionato. O juiz apenas tomou as medidas cabíveis. Ele gritou, xingou, disse que eu estava exagerando, que era só um mal-entendido, que eles só queriam ajudar. Ajudar falsificando minha assinatura? Ajudar tentando vender uma propriedade que não é de vocês? Interessante esse conceito de ajuda. Júlio entrou na ligação, em conferência, voz trêmula. Mano, a gente pode resolver isso, a gente devolve tudo, esquece essa história de venda. Devolve o quê? Eles não tinham pegado nada ainda, graças à anotação preventiva que eu havia feito anos antes. Tarde demais, Júlio, vocês cruzaram uma linha. Agora é problema da justiça. A arrogância deles era impressionante. Marcelo contratou um advogado caríssimo de São Paulo, Dr. Rodrigo Tavares, conhecido por defender casos perdidos com retórica agressiva. Ele entrou com uma ação alegando que a doação da fazenda para mim era inválida porque prejudicava a legítima dos outros herdeiros, que meus pais estavam senis quando fizeram a transferência, que houve coação. Tudo mentira, mas mentiras bem construídas. Em circunstâncias normais, isso poderia gerar anos de processo, mas eles não contavam com 3 coisas. Primeiro, que eu tinha documentação médica completa provando a plena capacidade mental dos meus pais no momento da doação, 12 anos antes, quando ambos eram saudáveis e lúcidos. Segundo, que eu tinha gravações de Marcelo e Júlio admitindo que sabiam da doação e que estavam tentando dar um jeito nisso. Terceiro, que o advogado deles cometeu o erro de tentar intimidar Dr. Henrique, que reagiu entrando com queixa-crime também contra o advogado por litigância de má-fé. O processo criminal avançou rápido. A perícia grafotécnica foi conclusiva. A assinatura na procuração falsa não era minha. As testemunhas que supostamente presenciaram a assinatura foram convocadas para depor e, sob ameaça de processo por falso testemunho, admitiram que Marcelo pagou R$ 1.000 para cada uma assinar o documento. O tabelião que reconheceu a firma foi suspenso e aberto procedimento administrativo contra ele. E Marcelo, percebendo que estava afundando, fez o pior movimento possível. Tentou subornar uma funcionária do cartório para alterar as datas do sistema. Ela gravou a tentativa e entregou para a polícia. Foi quando a prisão preventiva foi decretada. Eu estava em casa quando recebi a ligação de Henrique. Ricardo, o juiz decretou prisão preventiva do Marcelo. A polícia vai executar o mandado amanhã de manhã. Fernanda, minha esposa, estava ao meu lado. Ela me conhece há 20 anos, sabe ler cada expressão minha. Você está bem? Eu não sabia. Parte de mim, a parte que ainda lembrava dos verões na fazenda quando éramos crianças, das brincadeiras, das risadas, sentia uma pontada de dor. Mas a parte maior, a parte que viu esses homens tentarem me roubar enquanto eu cuidava dos nossos pais, sentia apenas uma satisfação fria. Justiça. Estou bem, respondi, e estava. Marcelo foi preso numa quinta-feira, às 7 da manhã, em sua casa na zona oeste de São Paulo. As imagens da prisão vazaram para a imprensa porque ele reagiu, tentou fugir, gritou que era perseguição, que o irmão estava armando contra ele. Júlio, ao ver as notícias, entrou em pânico e procurou Henrique oferecendo delação. Disse que tudo foi ideia de Marcelo, que ele apenas ajudou porque o irmão mais velho convenceu, que ele se arrependia. Henrique me ligou repassando a proposta. Ele quer fazer acordo, confessa tudo, entrega o Marcelo em troca de pena reduzida ou alternativa. Eu pensei por exatos 30 segundos. Não. Os dois são igualmente culpados. Os dois tentaram me roubar. Os dois pagam. A primeira audiência foi em junho, no Fórum de Franca. Eu fui pessoalmente, de terno azul marinho, gravata discreta, pasta executiva. Marcelo estava com o uniforme da cadeia, algemado, olheiras fundas. Júlio, que ainda respondia em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica, evitava meu olhar. A promotora, a doutora Helena Rodrigues, uma mulher de 50 anos com fama de ser implacável em crimes contra o patrimônio, apresentou todo o material que Henrique forneceu.
A procuração falsa, projetada em tela grande para a juíza e todos presentes verem, a análise grafotécnica com comparações lado a lado da minha assinatura verdadeira e a falsificação grotesca, os depoimentos das falsas testemunhas confessando o suborno, as gravações de Marcelo tentando corromper a funcionária do cartório, o áudio claro, a voz dele inconfundível oferecendo R$10.000 só para ajustar umas datas no sistema. As mensagens de WhatsApp entre Marcelo e Júlio, recuperadas por perícia forense nos celulares apreendidos, onde discutiam abertamente o plano. A gente finge ser o Ricardo, assina os papéis, vende rápido para algum fazendeiro de fora que não conhece a família, divide o dinheiro e quando ele descobrir, já era. A sala do tribunal ficou em silêncio. A juíza, doutora Mariana Lopes, conhecida por ser técnica e distante, franziu a testa ao ler as mensagens. Ela olhou para Marcelo e Júlio e perguntou diretamente: "Os senhores têm algo a declarar?" O advogado de defesa, doutor Rodrigo, tentou falar sobre dificuldades familiares e interpretações equivocadas sobre a propriedade, mas a juíza o cortou. "Doutor, há uma confissão escrita nos celulares deles, há uma tentativa documentada de suborno de funcionária pública, poupe-me da retórica." Marcelo desabou ali mesmo, começou a chorar, a gritar que não queria ir preso, que tinha filhos. Júlio ficou em silêncio, cabeça baixa. Eu observei tudo sem expressão. A juíza anunciou que mantinha a prisão preventiva de Marcelo e decretava também a de Júlio, considerando risco de fuga e reiteração criminosa. Júlio foi preso naquela mesma tarde, ao sair do fórum, as algemas fechando nos pulsos dele, a cara de pavor, os seguranças o levando. Vi tudo de longe, do outro lado da rua, encostado no carro. Henrique estava ao meu lado. "Você tem certeza disso, Ricardo? São seus irmãos." Eu olhei para ele. Irmãos de sangue, talvez, mas não de caráter. Eles me traíram na pior hora possível. Enterro isso hoje ou eles fazem de novo. E era verdade. Voltei para São Paulo naquela noite, dirigi os 300 quilômetros ouvindo música clássica, Bach, as composições matemáticas e precisas que sempre me acalmam. Fernanda me esperava em casa com o jantar pronto. Ela não perguntou nada, apenas me abraçou. "Você fez o certo", disse no meu ouvido. Eu quis acreditar nisso. Os meses seguintes foram uma sucessão de audiências, perícias, recursos negados. A defesa de Marcelo e Júlio tentou de tudo. Alegaram que eu manipulei meus pais idosos para conseguir a doação, que eu forjei as gravações, que havia animosidade prévia. Cada alegação foi derrubada com documentação. Eu tinha laudos médicos de 2013, quando a doação foi feita, comprovando que papai e mamãe estavam em perfeita saúde mental. Tinha as gravações originais, com metadados preservados, analisadas por perito que confirmou a ausência de edição. Tinha testemunhas, incluindo doutora Patrícia, a médica que acompanhou mamãe, que depois sobre a conversa onde ela reafirmou a vontade de manter a fazenda comigo. Tinha até depoimentos de vizinhos e funcionários da fazenda que confirmaram que Marcelo e Júlio nunca se interessaram pela propriedade, nunca visitaram, nunca ajudaram em nada, até perceberem o valor comercial dela. O que meus irmãos acharam no cofre e os destruiu de verdade foi sua própria ganância refletida de volta. Porque quando a polícia apreendeu os pertences deles durante as investigações, encontrou algo que nem eu sabia que existia. Um pendrive escondido no escritório de Marcelo com uma pasta chamada Plano Fazenda. Dentro, documentos detalhados sobre como forjar minha assinatura, contatos de falsários profissionais que eles consultaram mas acharam muito caro, rascunhos de várias versões da procuração falsa até chegarem na versão final, pesquisas sobre penas para falsificação de documentos. Ironicamente, eles sabiam que era crime grave e mesmo assim seguiram em frente. E o pior, planilhas com a divisão do dinheiro da venda, onde eles haviam calculado que a fazenda valeria aproximadamente R$8 milhões, e a divisão seria 5 milhões para Marcelo, 3 milhões para Júlio, 0 para mim. Nem cogitaram dividir de forma igual. Júlio seria roubado também, apenas menos que eu. Quando a promotora apresentou isso em audiência, Júlio surtou. Começou a gritar com Marcelo ali mesmo, no tribunal, chamando-o de traidor, dizendo que ele garantiu que seria divisão igual. Marcelo tentou silenciá-lo. Os advogados intervieram. A juíza pediu ordem batendo o martelo. Foi patético e esclarecedor. A defesa desmoronou. Júlio decidiu fazer delação premiada de fato.
Entregou tudo. Quem forneceu o contato do tabelião corrupto, um conhecido de Marcelo de um bar que ele frequentava, quem elaborou o texto da procuração falsa, o próprio Marcelo, copiando modelos da internet, como conseguiram acesso a cópias dos meus documentos, invadiram minha casa anos antes, durante um almoço de Natal, fotografaram minha CNH e RG que estavam em uma gaveta. Cada revelação era pior que a anterior. Em setembro, 5 meses após a tentativa de fraude, saiu a sentença criminal. Marcelo, 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por estelionato qualificado, falsificação de documento particular, uso de documento falso e tentativa de corrupção ativa. Júlio, 4 anos e 2 meses, regime semiaberto, pelos mesmos crimes, mas com pena reduzida pela delação e por ser réu primário. Ambos teriam que pagar solidariamente indenização por danos morais no valor de R$500 mil para mim, mais custas processuais. As apelações foram negadas, os recursos especiais rejeitados. Transitou em julgado em dezembro. Enquanto o processo criminal corria, o inventário dos meus pais seguia paralelamente. Marcelo e Júlio tentaram contestar a doação da fazenda, alegando lesão à legítima, mas o juiz do inventário, ao analisar toda a documentação e considerando que a doação foi feita 12 anos antes do falecimento, com reserva de usufruto vitalício para meus pais, e que o valor doado não excedia a parte disponível do patrimônio total, julgou a doação válida. A fazenda era minha. Ponto. O restante do patrimônio, uma casa em Ribeirão Preto, 2 carros, aplicações financeiras totalizando cerca de R$400 mil, foi dividido entre os 3 filhos, 133 mil para cada. Marcelo e Júlio não viram um centavo disso, porque o dinheiro foi imediatamente bloqueado para pagar as custas processuais e parte da indenização que me deviam. Eu renunciei à minha parte da herança monetária em favor da criação de uma fundação de apoio a idosos em memória dos meus pais. Não precisava do dinheiro. Meu escritório de contabilidade cresceu exponencialmente depois que a história vazou para a imprensa local. Empresários passaram a me procurar especificamente porque viram que eu era meticuloso, estratégico e incorruptível. Passei a dar palestras sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial. Escrevi artigos para revistas especializadas. Fui convidado para ser perito em processos de fraude documental. Minha vida profissional decolou enquanto meus irmãos afundavam. Fernanda ficou grávida em outubro, uma menina que nasceria em junho do ano seguinte. Decidimos chamá-la de Clara, em homenagem à minha mãe. Compramos uma casa maior, em um condomínio fechado em Campinas, mais perto da fazenda. Porque sim, eu mantive a fazenda. Não vendi. Contratei um administrador competente, modernizei as instalações, implementei agricultura de precisão, diversifiquei as culturas. A propriedade que Marcelo e Júlio viam apenas como dinheiro rápido se tornou um negócio lucrativo e sustentável. Geramos empregos para 20 famílias da região. Implementei programas de educação ambiental para escolas locais. A fazenda que meus pais construíram com décadas de trabalho honesto não seria destruída pela ganância dos filhos ingratos. Ela prosperaria como testemunho do legado deles. Visitei meus irmãos na prisão apenas uma vez, 3 meses depois da condenação. Júlio estava em regime semiaberto em Ribeirão Preto, trabalhando em uma oficina mecânica durante o dia, dormindo no presídio à noite. Emagrecera 20 quilos, cabelo grisalho, aparência acabada. Quando me viu, seus olhos encheram de lágrimas. Ricardo, eu sinto muito, eu fui um idiota, deixei o Marcelo me convencer, você pode me perdoar? Eu olhei para ele em silêncio por longos segundos. Júlio, você não foi convencido, você escolheu. Você viu uma oportunidade de ficar rico às minhas custas e agarrou. O arrependimento só veio quando deu errado. Isso não é remorso, é frustração. Ele chorou. Eu não. Fui embora sem olhar para trás. Marcelo eu visitei no presídio de Franca, onde cumpri a pena em regime fechado. Ele estava diferente, mais magro, cicatriz no rosto de uma briga com outro detento, olhar duro. Não chorou, apenas disse, você me colocou aqui. Eu respondi, não, você se colocou aqui. Eu apenas não impedi as consequências das suas escolhas. Ele cuspiu no chão entre nós, gesto de desprezo. Você sempre foi metido a santinho, sempre foi o favorito, e agora fica com tudo enquanto a gente apodrece aqui. Eu me levantei para ir embora. Antes de sair, virei e disse, Marcelo, durante os piores momentos da vida dos nossos pais, quando eles precisaram de nós, eu estava lá.
Você estava onde? Planejando como roubar deles, e de mim. Você não está pagando pelo que fez contra mim, está pagando pelo que fez contra eles. Foi a última vez que falei com qualquer um dos meus irmãos. A vida seguiu. Clara nasceu em junho, saudável e perfeita, com os olhos da minha mãe. O escritório expandiu, abriu uma segunda filial em Ribeirão Preto. A fazenda teve lucro recorde naquele ano. Fernanda voltou a trabalhar depois da licença maternidade, retomou a carreira de arquiteta, projetou a reforma da sede da fazenda, transformando-a em um lugar lindo e acolhedor onde passávamos finais de semana. Plantamos um jardim onde colocamos um banco de madeira com uma placa, em memória de José e Clara Almeida, que nos ensinaram o valor do trabalho honesto e do amor verdadeiro. Eu olhava para Clara brincando naquele jardim e pensava em como protegeria ela de pessoas que pudessem traí-la, mesmo que fossem família. Família não é só sangue, é lealdade, é presença, é cuidado. Meus irmãos eram biologicamente meus irmãos, mas nunca foram família de verdade. Júlio saiu em liberdade condicional após 2 anos, beneficiado pela boa conduta e por ter cumprido 1/6 da pena em regime semiaberto. Tentou me contatar diversas vezes, mandou cartas pedindo perdão, pedindo ajuda financeira, pedindo uma chance. Eu não respondi. Ele reconstruiu a vida devagar, conseguiu emprego como mecânico em uma oficina, casou-se de novo, teve um filho. Soube disso por terceiros. Bloqueei o número dele. Marcelo saiu após 4 anos, em liberdade condicional também. Voltou para São Paulo, tentou empreender de novo, faliu de novo. A ficha criminal impedia muitas oportunidades. Soube que ele trabalhava como vendedor em uma loja de autopeças, ganhando salário mínimo, morando sozinho em um apartamento minúsculo na Zona Leste. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas a parte maior lembrou dele tentando me roubar enquanto eu segurava a mão da nossa mãe moribunda. Lembrou das planilhas no pendrive onde ele me destinava 0. Lembrou da cara de arrogância quando foi preso gritando que era injustiça. A pena evaporou. 5 anos depois do início dessa história, em uma tarde de sábado, eu estava na fazenda com Fernanda e Clara, agora com 4 anos, correndo entre as árvores frutíferas que plantamos. O administrador, seu Tomás, homem de 60 anos que conhecia a propriedade desde que meu pai a comprou, se aproximou. Doutor Ricardo, tem um homem no portão pedindo para falar com o senhor. Diz que é seu irmão. Júlio. Desci até o portão. Ele estava do outro lado da cerca, mais velho, cabelos completamente brancos, roupas simples mas limpas. Ricardo, por favor, só quero conversar 5 minutos. Eu poderia ter mandado ele embora. Deveria, talvez. Mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez o cansaço de carregar raiva, fez eu abrir o portão. Caminhamos até um banco sob uma árvore longe da casa. Ele falou por 10 minutos ininterruptos. Disse que destruiu a própria vida por ganância, que perdeu tudo, a liberdade, a dignidade, o respeito dos filhos, a saúde mental. Que Marcelo o arrastou para o fundo junto com ele, que ele deveria ter resistido. Que pensa todos os dias em como as coisas seriam diferentes se ele tivesse apenas me apoiado, se tivesse sido honesto. Que estava ali não para pedir dinheiro ou favores, mas para pedir algo que ele não merecia. Perdão. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ele terminou, respirei fundo. Júlio, eu não te odeio. Ódio exige energia, e você não vale mais minha energia. O que você e o Marcelo fizeram quebrou qualquer possibilidade de relação entre nós. Você não roubou apenas dinheiro ou propriedade, você roubou a dignidade do momento mais sagrado da nossa vida, a despedida dos nossos pais. Enquanto eu estava lá, cuidando, sofrendo, vocês estavam calculando como lucrar com a morte deles. Isso é imperdoável. Não porque eu não seja capaz de perdoar, mas porque vocês não merecem esse perdão. Vocês tiveram chances. Papai tentou criar vocês com valores. Mamãe tentou ensinar caráter. Vocês escolheram diferente. E agora vivem com as consequências. Eu não vou facilitar essa vida. Não vou aliviar sua consciência dizendo, está tudo bem. Não está. Nunca estará. Júlio chorou. Eu não. Ele se levantou, agradeceu por eu ao menos escutá-lo e foi embora. Nunca mais apareceu. Hoje, aos 47 anos, olho para trás e vejo uma história de traição sim, mas também de justiça. Eu poderia ter deixado passar, aceitar acordos de família, perdoar em nome do sangue compartilhado.
Muitas pessoas me disseram para fazer isso. Tios, primos, amigos bem-intencionados, todos com a mesma conversa. Mas são seus irmãos, vocês cresceram juntos, família é sagrada. E eu sempre respondia, família é sagrada quando age com sacralidade. Família que trai, rouba, mente, não é sagrada. É apenas gente ruim com quem você compartilha DNA. Meus pais me ensinaram valores, trabalharam uma vida inteira para construir algo honesto. Honrar essa memória significava não deixar que fosse destruída por ganância. A fazenda continua prosperando. Clara está crescendo forte e inteligente, aprende sobre responsabilidade e honestidade no exemplo que tento dar. Fernanda é minha parceira em tudo, a pessoa que me mantém centrado quando a raiva ameaça voltar. O escritório é referência na região, eu durmo bem à noite. Marcelo e Júlio, pelo que soube, não. Marcelo desenvolveu síndrome do pânico na prisão, toma medicação controlada até hoje. Júlio tem episódios depressivos recorrentes. Ambos perderam relacionamentos, oportunidades, respeito. E o que mais me impacta não é o prazer em ver eles sofrendo, não sinto prazer nisso. O que me impacta é a constatação clara de que ações têm consequências. Eles escolheram o caminho da desonestidade, da traição, do crime, e agora caminham pelas consequências dessas escolhas pelo resto das vidas deles. Eu escolhi o caminho do trabalho honesto, da documentação meticulosa, da estratégia legal, e colho os frutos disso todos os dias. Existe uma frase que repito para mim mesmo desde o início dessa história, uma frase que virou meu mantra nesses anos todos: paciência estratégica vence ganância impulsiva. Quando Marcelo e Júlio tentaram me roubar, eles agiram por impulso, por ganância imediata. Queriam dinheiro rápido, sem pensar nas consequências. Eu agi com paciência, com estratégia, com documentação meticulosa acumulada ao longo de anos. E venci não porque sou mais inteligente ou melhor que eles, mas porque entendi que vitórias duradouras são construídas com planejamento, não com atalhos. Essa lição vale para tudo: negócios, relacionamentos, vida. Atalhos geram consequências, planejamento gera resultados. Meus irmãos queriam o atalho, eu construí o resultado. No meu escritório, emoldurada na parede atrás da minha mesa, está uma cópia da sentença judicial que confirmou que a fazenda é minha, legalmente, inquestionavelmente, definitivamente. Não está ali por vingança ou arrogância, está ali como lembrete de que documentação importa, de que honestidade compensa, de que família verdadeira se define por ações, não por biologia. Clientes às vezes perguntam sobre aquele quadro. Eu explico brevemente, sem detalhes desnecessários, e sempre termino dizendo: é a prova de que fazer as coisas certas, mesmo quando difícil, sempre vale a pena no final. Porque valeu para mim, e continuará valendo para Clara, para qualquer pessoa que escolher o caminho difícil da honestidade, em vez do atalho fácil da desonestidade. Essa é minha história, essa é minha vingança, que na verdade não é vingança, é justiça. E justiça, diferente de vingança, você pode carregar com orgulho.